Olá! Nesta videoaula nós vamos continuar o nosso assunto sobre função seno e sobre função cosseno, mas agora a gente vai dar uma alterada na lei dessas funções e multiplicando alguns números, adicionando alguns números ali no argumento ou fora do seno ou do cosseno e observando o comportamento da função após essas alterações. O que acontece com o gráfico, com a imagem, com o período dessas funções? É interessante a gente notar aqui nessa aula que funções seno e cosseno, elas servem muito para modelar problemas importantes da vida real. Tudo que você pensar que de alguma forma tem a ver com onda, de alguma forma as funções seno e cosseno são bem-vindas para tentar modelá-las. Então, onda de mar, onda eletromagnética, né? Aquelas transmissões entre torre celular, entre torre e satélite, coisas assim, de toda forma. Onde você imagina que tem uma onda, terremotos, etc., de alguma forma as funções seno e cosseno são bem-vindas para ajudar a modelar determinados fenômenos naturais, né? Então, uma aula bastante importante aqui, pensando nesse contexto mais aplicado. Bom, a gente aprendeu na videoaula anterior sobre a função seno de x e sobre a função cosseno também, sobre a função tangente também, mas nessa aula a gente vai se concentrar sobre a função seno ou sobre a função cosseno. Eu lembro você que na videoaula anterior a gente viu que a função seno ela tem o comportamento de uma onda, o gráfico dela é uma senoide, e a gente sabe que tudo que acontece entre 0 e 2π pode ser replicado para o resto da função para a gente poder entender bem. Aqui ela atinge o máximo no 1, o mínimo no -1, né? E aí ela vai equilibradamente aí, passeando sobre o eixo x. Né? Muito bem. Esse aqui é um esboço, claro, só um desenho do gráfico da função seno. Função cosseno, inclusive, é muito parecida, só que esse máximo aqui no 0 ela já atinge, né? Então ela tem um comportamento assim, ela já começa, a função cosseno já começa aqui, assim, né? Ela chega no 2π já no máximo, né? Que é claro que é só um rabisco, mas só para a gente poder lembrar um pouquinho. Se você não lembra, dá uma pesquisada aí como é que é o gráfico da função seno ou da função cosseno. Bom, o que nos interessa na aula de hoje é pegar essa função seno ou a função cosseno e fazer algumas alterações na sua lei. Então, se a gente, por exemplo, aqui dentro tem o x, a gente multiplicar por um número e somar por outro. Veja, estamos aqui mexendo no ângulo, tá? O ângulo era x, a gente multiplicou por c e somou d. A gente mexeu no argumento aqui da função. E a gente pode ainda multiplicar do lado de fora, somar do lado de fora, subtrair do lado de fora, enfim, fazer algumas operações de soma e multiplicação dentro ou fora. Então veja que eu até escrevi aqui, a gente tinha uma função que era só seno, e aí eu resolvi somar um número do lado de fora, que eu chamei de a, multiplicar a função seno por um b, e do lado de dentro multiplicar o x por um c e somar por um d. Lembrando que esse a, b, c e d é qualquer número real. O c não pode ser 0 e o b não pode ser 0, porque senão não tem graça. Se o c não for 0, não tem um ângulo para calcular. Se o b for 0, não aparece o seno, não é função trigonométrica. Né? Então, fora o c igual a 0 e o b igual a 0, a gente pode colocar quaisquer números aí e a gente consegue entender e estudar bem essas funções. Eu estou fazendo a teoria aqui para a função seno, mas é análogo para a função cosseno. Então, se eu trocar cosseno aqui no lugar do seno, o que eu vou comentar daqui em diante funciona de maneira análoga. Primeira coisa, a gente precisa entender que cada uma dessas constantes a, b, c e d, elas alteram alguma coisa importante na função. Então, vamos entender bem o que cada uma dessas constantes faz. Quando a gente soma do lado de fora por um número, lembrando que esse número pode ser positivo ou negativo, tanto faz, mas eu estou somando lá de fora por um número a. O que esse a faz? Esse a, do lado de fora, ele translada o gráfico da função no eixo vertical. Então, observem essa figurinha. Aqui embaixo você vê a função seno e acima você vê a função 2 mais seno. Vejam, o a igual a 2. A gente somou 2. Se a gente soma 2 à função seno, à função cosseno, o que acontece é que esse gráfico se levanta em 2 unidades. Se você soma do lado de fora, esse gráfico ele sobe 2 unidades em relação ao eixo vertical. Tá vendo aqui? Ó, claramente a gente pode perceber que subiu 2 unidades. Então, em suma é isso. O gráfico sobe sempre que o a for positivo. Claro que se o a for negativo, ele vai fazer o contrário, ele vai descer. Mas ele vai mexer na vertical, ele vai transladar verticalmente. Isso é o que o a provoca na função.
Vejam que isso altera a imagem da função. A imagem da função seno que ia de menos 1 a 1, agora vai de 1 a 3, mas não altera o período. Tá vendo? De 0 a 2π do mesmo jeito. Ela só mexe no que é vertical. Então a imagem mudou. Mas observem que nesse caso nem a amplitude mudou. A amplitude que tinha tamanho 1 continua tamanho 1 aqui. Né? Agora, e o B? E o número que está multiplicando do lado de fora? O que ele provoca? Opa, isso é interessante. O que ele provoca é que ele encurta ou amplia na vertical, quer dizer, amplia ou encurta o gráfico na vertical. Ela pega a onda e estende, estica ou aperta, espreme, né? Vejam só vocês aqui, ó. Aqui, ó. Essa é a função seno de x. Tá ruim de enxergar, mas era para ser um verde aqui, ó. Essa é a função seno de x. E a outra função que vai mais alto, tá vendo? É a função 2 vezes. Veja, estou usando b igual a 2, estou multiplicando por 2. Ao pegar a função seno e multiplicar por 2, olha o que acontece. Ela ampliou, ela dobrou a amplitude. A amplitude que era de 1 passou a ser exatamente o tamanho do b. O b nos deu a nova amplitude, que é 2. Então, mexeu na amplitude, ela esticou o 2. Em geral, então, o que acontece é que, se você multiplicar por um número positivo, a amplitude ela é multiplicada por b. Então, no caso aí era 1, virou 2. E se o b for negativo, na verdade é a mesma coisa, só que não faz sentido falar que a amplitude é menos alguma coisa. Então, você só multiplica por b e troca o sinal. Né? Então, multipliquei por menos 2. A amplitude então agora é menos 2? Não faz sentido falar isso, né? A amplitude é 2. Certo? Então, olha o que acontece, olha o que o A e o B fazem. O A e o B eles mexem na imagem da função. Ambos são responsáveis por alterações na imagem da função. O A, em mudar, ela estava aqui, você sobe ou desce, e o B para esticar ou espremer o gráfico dessa função, mexe na imagem. E aí como é que fica a imagem, portanto? E vejam que tem uma coisa, dá para a gente inclusive descobrir a imagem só olhando para essa expressão. Qual é o intervalo da imagem? Bom, a imagem ela é um intervalo que, se a gente lembrar bem, o seno, o máximo que ele assumia era 1 e o mínimo que ele assumia era menos 1. Se a gente trocar toda essa expressão por 1, apagar isso aqui e colocar 1 no lugar, A mais B vezes 1 fica A mais B, né? E se a gente trocar isso aqui por menos 1, fica A menos B. Então isso nos dá o indicativo de que a imagem da função agora é um intervalo de A menos B a A mais B. Só tem um parênteses aqui para a gente comentar, que pode ser que a gente tenha que trocar de lugar o A menos B e o A mais B nessa expressão, porque eu estou meio que forçando a barra aqui pensando que o A e o B são positivos. Mas se o B for negativo, esse valor vai ser menor do que esse. A gente tem que trocar só para não escrever algo bizarro, tipo assim, intervalo é do 4 ao 6, ótimo, mas não do 6 ao 4. Não faz sentido começar no 6 e acabar no 4 da maneira como a gente denota intervalo, entende? Então, enfim, trocando todo esse seno por 1 e menos 1, que são o máximo e o mínimo da função seno, sem ser multiplicada por b e sem ser somada por a, a gente chega nessa imagem. A imagem é a menos b, a mais b se o b for positivo, né? Como eu escrevi aqui. Agora, se o b for negativo, tem que trocar isso aqui. É o a mais b primeiro e a menos b. E aí você não vai errar nunca se você lembrar simplesmente que é só trocar o seno por 1 ou menos 1. Troca isso aqui por 1 e menos 1, vê o que acontece. Pega os números, o menor é o mínimo, o maior é o máximo. Não tem erro. Tá? Troca por menos 1, vê quanto dá. Deu tanto. Troca por 1, vê quanto dá. Deu tanto. Você vê qual que é o menor, qual que é o maior. Põe aqui o menor, põe o outro aqui o maior. O menor é o mínimo da função, o maior é o máximo da função. Sem problemas, né? Agora, o que acontece com a função seno? Qual é o comportamento da função seno quando a gente multiplica ou soma do lado de dentro? Então, primeiro, o que acontece quando a gente multiplica por um certo número esse x? Aí uma coisa muito significante acontece. Ao multiplicar por um determinado número c, a função tem o seu período alterado. Olha só, nesse desenho. Aqui embaixo, um tom de verde, era para ser verde, é a função seno. E aqui, ó, essa que começa aqui por cima, é a função seno de 2x. Estou multiplicando o x por 2. Veja, não é o seno que eu estou multiplicando por 2, é o x que está sendo multiplicado por 2. O que está acontecendo aqui? Ó? Vejam que a imagem não mudou.
o que você faz lá de dentro não mexe na imagem, não tem nada a ver com o eixo y, tem a ver com o eixo x. Olha só, enquanto a função verde ela precisava percorrer até o 2π para a gente poder ter o período completo, essa daqui ela foi no máximo e voltou, desceu no mínimo e voltou no π já. Quer dizer, tudo que a outra precisou ir até o 2π para fazer, essa outra, que foi multiplicada por 2 no x, ela fez num intervalo menor de tamanho π. Ou seja, esse C altera o período. E eu sei te dizer, e aí uma fórmula que é importante que você memorize, quando você multiplica o x por um certo C, você inclusive já consegue garantir que o período dessa nova função nada mais é do que 2π dividido por C. Aqui o C às vezes pode ser negativo e aí não faz sentido o período dar negativo. Então a gente escreve assim 2π sobre o módulo de C só para você lembrar que o período é sempre positivo, né? 2π sobre o valor do C em módulo, né? Então se o C fosse 2 igual aqui, o período é 2π sobre 2, que é π, como aconteceu, olha só. Num intervalo de tamanho π, a função já fez tudo o que ela tinha que fazer. Agora, se fosse menos 2, sendo de menos 2x, nada diferente em termos do período. O período seria de 0 a π também, porque seria 2π sobre o módulo de menos 2, que é π do mesmo jeito. Tá bom? E por fim, o que acontece quando a gente soma alguma coisa do lado de dentro da função? O que acontece quando a gente soma alguma coisa aqui? O que acontece é que essa função ela é transladada, mas agora horizontalmente. Lembra que o A transladava na vertical? O D translada na horizontal. Então olha só aqui, para vocês terem uma noção do que acontece. Essa função que começa por cima é a função seno, tá vendo? E essa que está por baixo é seno de x mais 2. Estou usando D igual a 2. Se a gente somar 2 do lado de dentro, o que acontece? Observem só. A função anterior começava aqui no 0, 0. Agora, o 0, se você andar 2 para trás, ou seja, for lá no menos 2, é onde ela começa, tá vendo? Ó, o que acontece depois do 0, ela sobe, desce, termina. Essa daqui tem que começar no menos 2 para subir, descer e terminar. Então você transladou para a esquerda ou para a direita. Na prática, o que você faz sempre é lembrar o seguinte: esse ponto aqui, que é o zero, que é o valor da função 0y, né? Ele está sendo levado no menos dy, que é o caso aqui, 0, 0 está sendo levado no menos 2, 0. Então assim, ele está transladando, levando para lá ou para cá, certo? Em resumo, antes da gente ir para o exemplo, em resumo, o que acontece? O A e o B, vocês perceberam que mexe na imagem da função. O C mexe no período e o D, ele mexe na horizontal, ele translada na horizontal. Vamos dizer que o papel do D é não é o menos importante, mas é o menos impactante aqui pra gente, né? Porque transladar na horizontal é só você acertar o eixo que você tem o que você precisa. Agora, o papel que o A, o B e o C fazem é importante, hein? O A, o B e o C. O A e o B mexem na imagem, o período, o C mexe no período. Veja que o B mexe na imagem, mexe na amplitude também. Então, cada uma dessas constantes, quando a gente altera a função seno, a função cosseno, utilizando uma constante multiplicando ou somando dentro ou fora, vejam que o gráfico tem algum comportamento. Isso não funciona só na função seno e cosseno, tá? Funciona em outras funções também, mas aqui as funções seno e cosseno que nos interessam, elas geralmente têm essa cara e por isso a gente chama atenção para esse tipo de situação. Só para a gente poder entender um exemplo geralzão aqui, misturando tudo, né? Vamos pegar aqui a função f de x igual a seno de x, que é essa de cima aqui, ó, essa verde, tá? De novo, não dá para enxergar bem as cores, né? Mas essa é a função que nós aprendemos, inclusive, na videoaula passada, essa que está por cima aqui. Agora, vamos lá para uma nova função g, que ela é menos 2 mais 3 seno de 2x mais π. Vejam que nessa função g, o a é menos 2, estou somando menos 2 lá de fora, o b é 3, estamos multiplicando por 3 do lado de fora, o C é 2, estamos multiplicando por 2 lá de fora, e o D é π. Então, o que cada uma dessas coisas faz? Primeiro, o menos 2. O menos 2 pega a função e desce ela 2 unidades. Tá? Então, a primeira coisa que a gente fez ali ao subtrair o menos 2 é que desceu. Ela estava aqui, ela desceu. Aí você multiplicou por 3 do lado de fora. Quando você fez isso, ela esticou.
Então, tá vendo? Ela desceu e esticou. Por isso que ela faz todo esse caminho, começando do menos 5 e indo até o 1. Que primeiro ela desceu 2 unidades. Então, o máximo que era no 1, ela veio no menos 1. Né? Ela estava entre menos 1 e menos 3. E aí a gente triplicou ela em termos de amplitude. Tá? Então, por isso que ela ficou com esse comportamento, ela ficou grandona, assim, né? Esticadona. E mais para baixo. Vejam que tem mais gráfico da função para baixo do eixo x do que para cima por conta daquele menos 2 que transladou ela para baixo. Bom, e o c igual a 2 fez o que com ela? Mexeu no período. Então vejam só vocês que tudo que aconteceu aqui, ó, de 0 a π, porque lembra que tinha uma fórmula para calcular o período, né? A fórmula para calcular o período é 2π sobre o módulo de c. A gente está multiplicando por c igual a 2, 2π sobre 2 é π. Então, tudo que aconteceu entre 0 e π é como se fosse um carimbo para a gente. Né? Então, olha só, aqui no 0, ó, ela está lá no menos 2, tá vendo? Então, ela vai descer, vai subir. E quando que ela chega no menos 2 de novo? De volta, depois de ter feito todo o percurso? Exatamente no π. Né? Então, tudo que aconteceu de 0 até aqui, ó, até o π, você pode fazer de conta que é um carimbo e carimbando do lado. Essa função é periódica de período π. Por fim, esse d igual a π, o que acontece? Transladou. Vejam que tem essa função seno, ela começava num determinado ponto, mas ela deu uma transladada de π para o lado. Para o lado. E aí por isso que ela não ficou começando no mesmo, não ficou começando exatamente no mesmo ponto que a outra, né? Não ficou no meio do caminho onde era para ser imaginado. Tá bom? Então, enfim. Cada um desses números altera o comportamento, altera a imagem, altera período e, portanto, altera gráfico também. E é importante que você saiba o que disso. Quando você tiver uma função dessa, seja seno, seja cosseno no lugar aqui, você sabe que o A e o B alteram a imagem, você sabe calcular a nova imagem, tem que saber, né? Você tem que saber calcular o novo período e tem que saber esboçar o gráfico disso pensando nas coisas que a gente discutiu aqui. O que acontece quando a gente vai tentar entender como é que a função fica ao alterar essas constantes. Para a gente entender isso bem, vamos fazer um primeiro exercício que resume todas as habilidades que eu acho importante que você saiba fazer aqui. Tá? Chama a atenção de vocês que esse exercício ele é muito significativo, não porque ele é difícil, mas porque ele é o resumo para mim do mais importante de tudo que a gente falou nessa aula que você precisa saber. Tá? Então, primeiro exercício 1 aí, no item A, vejam que tem uma função, deixa eu só escrever essa função aqui para ficar mais fácil para eu enxergar. A função ela é 4 menos 2 cosseno. E o professor, você não falou do cosseno. Como eu disse no começo desta videoaula, tudo que eu fizer para seno vale para cosseno, é a mesma coisa. Bom, e aí eu fiz algumas perguntas, vamos lá. A primeira delas, qual é o período dessa nova função? E aí, você está vendo que a gente tem aqui uma função que é a função cosseno, mas alterada exatamente do jeito que a gente falou? Tem um A igual a 4, somando. Tem um B, que é menos 2. Veja, o sinal vem junto, hein? Tem um C multiplicando x. Quem que está multiplicando x? Não, professor, está dividindo por 3. Isso, mas dividir por 3 é a mesma coisa que multiplicar por 1/3. Esse é o C, né? É quem está multiplicando. O 1/3 está multiplicando x. E quem é o D? Π sobre 2. Certo? Então, o A é 4, o B é menos 2, o C é 1/3 e o D é π sobre 2, tá vendo? Bom, sabendo disso, a gente consegue responder tranquilamente as perguntas que foram feitas. Quer ver? O período, eu contei para vocês que a gente pode calcular através da fórmula 2π sobre o módulo de C. Ou seja, no nosso caso, 2π dividido por 1/3. 1/3 já é positivo, né? 2π dividido por 1/3, uma fração dividida por outra, você mantém a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. 6π sobre 1 é 6π. Ou seja, o período é 6π. Lembra que o período da função cosseno era 2π? Opa, aumentou. Precisa de 6π para ela fazer tudo que ela precisa e a gente ter o nosso carimbo. Certo? Então, período 6π. Item B. Qual é a imagem da função? Se você entendeu o que eu falei agora há pouco, falei para vocês que para a gente descobrir a imagem da função não tem que memorizar nada não, tá? Basta você lembrar que se você trocar a função cosseno, tudo isso aqui, troca por 1 e por menos 1 e vê o que dá.
Se você trocar isso aqui por 1, então quando você trocar o cosseno por 1, o que acontece ali? Vamos fazer a conta. 4 menos 2 vezes 1 dá quanto? 4 menos 2 é 2. E se a gente trocar o cosseno, tudo que está ali por menos 1, a gente trocar tudo isso aqui por menos 1, fica 4 menos 2 vezes menos 1. Menos 2 vezes menos 1 é 2. 2 mais 4, 6. Ou seja, qual é a imagem? A imagem da função agora, ela vai de 2 a 6. Começa no 2 e termina no 6. Tá? Então, a imagem nada mais é do que o intervalo de 2 até 6. Olha que bacana, né? E aí fica por último a tarefa de calcular, de descobrir, aliás, desenhar, esboçar o gráfico da função. Tarefa dura agora, hein? Não tanto. Quer ver? Primeiro, para eu esboçar o gráfico, de certa forma você entende que se eu desenhar tudo o que acontece em um período, eu já sei o que acontece no resto, porque é só pegar e fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então vamos desenhar um período dela. Período é 6π. Então vamos fazer o eixo aqui, o eixo x, o eixo y aqui também. Só que vamos fazer a marcação até o 6π. De 0 a 6π tem que acontecer tudo na função e tudo que acontecer aqui é só replicar para a direita ou para a esquerda. Certo? Isso porque é o período que a gente coloca aqui, né? Esse é o período. Outra coisa, a gente já sabe a imagem. 2 e 6. Então a gente já sabe que tudo tem que acontecer aqui, entre 2 e 6. É nessa faixa, portanto, que tudo acontece. É nesse retângulozinho que a gente vai conseguir enxergar um pedacinho da função que a gente vai poder carimbar do lado. Com tudo. Tá bom? Tá bom, mas como agora? Como? Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir na primeira faixa onde ela vai. Se a gente calcular a função no zero, se a gente trocar o x por 0, o que acontece? O que acontece se a gente trocar o x por 0? Vamos lá na função. Fica 4 menos 2 cosseno de 0 mais π sobre 2. Vamos lá. Eu vou fazer algumas contas aqui um pouco mais rápidas, mas se você não entender bem de cara, para o vídeo, faz as continhas aí com você, lembra do ciclo trigonométrico, faz as continhas bonitinhas que você vai lembrar, tá? 0 mais π sobre 2 é π sobre 2. Π sobre 2 é 90 graus. Se você lembrar bem lá do ciclo trigonométrico, 90 graus é aqui. Lembra que o cosseno disso é 0, certo? Cosseno de 90 de π sobre 2 é 0. Então, quando a gente calcular o x igual a 0, você entende que esse cosseno vai ser cosseno de π sobre 2 e cosseno de π sobre 2 é 0. 4 menos 2 vezes 0 é 4. Opa, então quer dizer que no 0 a função dá 4, está bem no meio do caminho. Eu já sei, não precisa nem fazer conta, que aqui no final ela também vai bater no 4. Tá? No 6π ela tem que voltar, não precisa nem fazer conta. Lá no final do período ela tem que voltar no mesmo lugar. Entende? Muito bem. Agora, o que a gente faz daqui em diante? Aqui é que talvez está a parte mais complicada. A gente lembra que a função seno e a função cosseno dentro do seu período, ela tem que fazer uma onda. Em algum lugar ela tem que bater no máximo e em outro ela tem que bater no mínimo. E onde isso acontece? Bom, a gente pode fazer o seguinte. Dividir esse intervalo em 4 pedaços. Como? Primeiro, de 0 a 6π, a metade é 3π. Fácil essa, né? Metade de 6π, 6π sobre 2, 3π. Então, aqui, a gente vai ver que ela vai bater no 4, no 6 ou no 2. Ou ela bate no meio, ou no topo, ou no mínimo aqui. Só que aqui tem 2 intervalos, agora que eu vou dividir na metade de novo. Qual que é a metade entre 0 e 3π? Fácil também. A metade de 3π é 3π sobre 2. Aqui nessa faixa, ela também tem que bater no 6, no 4 ou no 2. Tem que bater no máximo, no mínimo ou no meio ali. Só o mais complicadinho talvez seja a gente descobrir a metade desse outro intervalo. Qual que é a metade desse outro intervalo? É ponto médio. Ponto médio, basta você somar os números e dividir por 2. Entre 3π e 6π, qual é a metade?
3π, 6π dá 9π sobre 2. Então, 9π sobre 2 é esse número aqui, tá bom? Então, é só achar um ponto médio entre esses dois aqui, entre o período e a metade daqui, tá? De novo, aqui a função tem que bater no máximo, no mínimo ou no ponto médio aqui entre a imagem, tá? E aí, se a gente descobrir mais um ponto, a gente descobre o resto, porque assim, aqui no 3π sobre 2, a função não pode chegar aqui no meio. Ela tem que ir ou no máximo ou no mínimo. E aí, ao descobrir esse máximo ou mínimo, eu já sei que o gráfico ele faz assim ou assim. Vamos ver o que acontece? Então, no 3π sobre 2, se a gente calcular a função no x igual a 3π sobre 2, vamos ver aqui, ó, 4 menos 2 vezes cosseno de 3π sobre 2 mais π sobre 2. Vamos lá, pessoal. Aqui de novo eu vou fazer as contas um pouco mais rápidas, mas você pode pausar o vídeo e fazer com calma aí. 3π sobre 2 mais π sobre 2 vai dar 2π, ok? E cosseno de 2π é cosseno de 360, é 1. 4 menos 2 vezes 1 dá 2. Então quer dizer que essa função ela vem no 2. E como eu disse para você, nós temos tudo o que a gente precisa agora. Essa função aqui dentro do período ela tem que fazer uma onda, mas ela tem que começar vindo para baixo. Então faz assim. Aí aqui ela tem que voltar para o meio, sobe e retorna. Olha que legal. Tá vendo? Então, se você não entendeu, volta ao vídeo e dá uma olhada de novo. Mas em suma é o seguinte. Marcamos a imagem, marcamos o período, dividimos em 4 intervalos. Como dividimos? Achamos a metade, depois a metade entre esses dois. E aí, nesses pontos que eu marquei, a função tem que bater no máximo, no mínimo, ou ali no ponto médio, do jeito como nós fizemos aqui, tá? E foi o que aconteceu pra gente. Foi o que aconteceu pra gente. Né? A gente poderia ser que a função tivesse tido um comportamento um pouco diferente, tá? Se a gente tivesse não somado por π sobre 2, mas somado alguma coisa mais estranha, ela ia ter que ter um comportamento diferente. Aqui ela baixa no mínimo e no máximo por conta dos números que a gente usou. Mas vejam que o padrão, de qualquer forma, tem que ser repetido, né? Então, aqui neste intervalo, a gente conseguiu fazer bem o desenho, porque também os números ajudaram um pouco, né? Esse D atrapalha um pouco, às vezes, certo? Dependendo do D que tivesse aqui, você podia ter um pouco mais de trabalho, porque nessas faixas não teria o máximo ou o mínimo exatamente. Bom, mas, de qualquer forma, a gente conseguiu fazer aqui o nosso esboço do primeiro pedacinho, e aí o resto é só entender que isso aqui continua como tal, né? Continua assim para lá e para cá, tá? Claro que se você precisar do gráfico disso na vida real, você vai usar um software, vai digitar isso no Google, em alguma plataforma, para você enxergar isso. Mas é legal você entender o comportamento, ter uma noção do que acontece. Só de você saber que aqui o período é 6π e a imagem entra em 2 e 6, você já sabe muito sobre o gráfico dessa função. Por exemplo, só para a gente fechar essa videoaula, observem esse exercício número 2, que fala assim, olha, ele te dá um gráfico e pede para a gente descobrir as constantes que foram multiplicadas aqui. Olha só, uma função f de x igual a u vezes seno de v e x. U e v são constantes, são números que a gente não sabe, mas que a gente pode descobrir porque o exercício falou que o gráfico da função é esse aqui. Então, só para a gente resolver rapidamente o exercício 2 aí dessa videoaula, para a gente terminar essa videoaula, observem uma coisa. O U está do lado de fora, então o U tem alguma coisa a ver com a imagem. Observem claramente que a amplitude dessa função é 2, vai de menos 2 a 2, a amplitude é metade, né? Então é 2 aqui, ó. Lembra que a função seno ela tinha amplitude 1, ela ia só até o 1, o que aconteceu? Ela dobrou. Então quer dizer, a imagem dobrou, a gente já pode descobrir que o U é 2. Se você não conseguiu enxergar dessa forma, lembre-se só do que a gente falou. Se a gente trocar o seno por 1 e menos 1, isso vai ter que dar a imagem da função. Se a gente trocar por 1, o que vai dar? Vai dar U. Se a gente trocar por menos 1, o que vai dar? Vai dar menos U. E olha, o máximo claramente é 2 e o mínimo claramente é menos 2. Então um deles tem que ser o 2, o outro tem que ser o menos 2. Olhando para o gráfico e vendo dessa forma como eu te falei, a gente já consegue perceber que o U, portanto, tem que realmente ser 2 para que isso aqui seja o máximo, para que isso aqui seja o mínimo da função. Tá claro? E o V
Tá dentro, está multiplicando lá de dentro da função seno. Está multiplicando o x. E lembra, quem multiplica, agora não está mais aqui, né? Mas quem multiplica o x é o que a gente aprendeu a chamar nessa videoaula para fins didáticos de c. É o nosso c. É aquele número que multiplica o x lá de dentro. E lembra que ele altera o período. A gente aprendeu que o período é 2π sobre o módulo de c. Nesse exercício, a gente consegue observar que o período é 4π, porque a função ela precisa de 4π para fazer tudo que ela precisa. Ela sai do zero, dá a volta e volta para o 4π. O período é 4π. E a gente quer descobrir o módulo do v, né? Eu podia, inclusive, ter dito que o v era positivo. Vou assumir que o v é positivo, tá? Se o v fosse negativo, o módulo ia ser do mesmo jeito, a gente ia ter uma alteração pequena no v, ou é isso ou é menos isso, né? Mas ao multiplicar aqui em cruz, você chega à conclusão de que isso aqui é 4π sobre v igual a 2π, ou seja, o v é 2π sobre 4π, cancelando o π, simplificando o 2, a gente chega à conclusão de que o v é meio. Ou menos meio, como eu disse para vocês, mas o meio já é suficiente, né? Pode ser o meio ou menos meio. Eu devia ter dito aí que a constante era positiva e já resolvi o nosso problema, né? Portanto, o U é 2 porque ele dobrou a amplitude e o V é meio porque ele dobrou o período. Tá certo? Então, moral da história. Essas constantes somando ou multiplicando senos e cossenos, elas alteram período, altera a imagem, portanto altera gráfico. Bons estudos, até a próxima aula!